Nós estamos aí nessa série de ministrações aos domingos à noite, intitulada Vida Plena no Espírito. Vamos falar juntos? Vida plena no Espírito. É isso que Deus nos convida, nos convoca para vivermos como discípulos de Jesus. Vivermos uma vida plena no Espírito de Deus, no Espírito Santo. E nós temos aprendido sobre isso no decorrer desses domingos, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Eu tenho, na direção de Deus, procurado estabelecer como que verdadeiros degraus para a gente entender sobre como viver uma vida plena no Espírito. Nós entendemos no nosso primeiro encontro sobre vida plena no Espírito, sobre quem é o Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele é o Consolador. Nós aprendemos no segundo encontro sobre como age o Espírito Santo no mundo. E nós aprendemos que ele convence o homem do, quem lembra? Do pecado, e do juízo. Nós aprendemos como age o Espírito Santo na vida do cristão. Ele transforma, ele intercede, ele gera alegria, paz, vida. Nós aprendemos sobre as ações do Espírito Santo, concede sabedoria, dá acesso ao Pai na vida do cristão. No domingo passado nós aprendemos princípios elementares sobre a plenitude do Espírito. Vimos a diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito. E como ser cheio do Espírito, aprendemos princípios elementares da plenitude do Espírito, sendo que ser cheio do Espírito é uma ordem. Ser cheio do Espírito é plural, é para todos nós. E ser cheio do Espírito é uma ação contínua. Nós aprendemos como ser cheios do Espírito Santo. Através da palavra proferida. Através da adoração genuína. Através da gratidão vivida. Anotou aí, Thay? Tudo aí anotadinho na série. A gratidão vivida é através de relacionamentos saudáveis. Isso está lá em Efésios 5. Se você perdeu, ou talvez num dia não estava muito ligado aqui, assista lá essa série de 4 ministrações no nosso canal do YouTube da Primeira IPR. E hoje, trilhando para mais um degrau, nós vamos juntos aqui entender à luz da palavra de Deus quais são as evidências indeléveis de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Evidências e marcas do cristão cheio do Espírito Santo. E o texto que nós vamos mergulhar, estudar, aprender e ouvir Deus nessa noite será Atos 6. Então, se porventura alguém aí próximo de você não está com a Bíblia, seja ela impressa ou de forma digital, compartilhe com ele aí essa leitura. Nós vamos ler o capítulo 6. E eu gostaria que você estivesse atento. Vou ler aqui todo o capítulo, então o importantíssimo é que você esteja atento aí a essa leitura. Atos capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos aqui a palavra de Deus para a gente poder servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de... Vamos ler? 7 homens de boa reputação, que mais? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram quem, gente? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Verso 8, vamos ler o verso 8 juntos? 2, 3 e... Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que aconteceu com Estevão? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamado lá de Liberto, dos Sirineus, dos Alexandrinos, do Cilício e da Ásia, e discutiam com Estevão. Verso 10, vamos ler juntos? E não podiam resistir à sabedoria e ao
espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens, pagaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevavam o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram e levaram Estevão lá para o Sinédrio. Verso 13. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Era conversa. Verso 15 e último aí do capítulo 6. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, o que está escrito, gente? Como se fosse rosto de anjo. Para finalizar, no capítulo 7, depois que ele ali começa a pregação dele, e ele é levado para o lado de fora e é apedrejado, olha o verso de número 55 do capítulo 7. Verso 55 do capítulo 7 diz assim: mas Estevão, o que está escrito aí depois do nome dele? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Amém? Pai, nós uma vez mais elevamos a nossa voz a Ti, e ó Deus, inclinamos o nosso coração diante do Senhor, porque amamos e carecemos ouvir da Tua voz. Fale conosco nessa noite. Tudo aquilo que porventura possa tirar a nossa atenção, Deus, seja externamente ou seja internamente, Deus, na mente acelerada, que o Senhor, ó Deus, venha repreender em nome de Jesus. Seja por fatores naturais ou espirituais, qualquer dado inimigo, nós repreendemos também em nome de Jesus. Que a nossa mente e o nosso coração seja nesse momento envolvido com completude pelo Teu Espírito Santo, totalmente tomados para ouvir a voz do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu trabalhei mais ou menos quase 5 anos numa das agências franqueadas do Correio, lá na JK. No início ali da minha juventude, eu atuava na área de atendente ali. Depois eu me tornei supervisor de atendimento, e ali a gente recebia as cartas, as encomendas, pesava e etc., enfim, selava. E nessa atividade, a gente tinha que lidar com muita movimentação ali, de uma significativa movimentação de dinheiro. Quem aqui já trabalhou, trabalha em caixa, seja banco, alguma coisa assim, né? Quem tem alguém que já trabalhou, trabalha? Então, a pessoa que trabalha ali, ela tem que lidar. Na época em que eu trabalhei, lá não fazia uso de máquina de cartão de crédito, obviamente não tinha Pix, então o negócio era o quê? Era a cédula mesmo, né? Era muita nota de dinheiro. E no meio dessas notas, né? Desses recebimentos, enfim, volta e meia aparecia lá algumas notas que eram falsas. Alguém aqui já pegou em alguma nota falsa? Já pagou, recebeu, pagou e ficou. Aí depois a pessoa falou, né? Falou, essa nota é falsa. Então, mas nós que éramos funcionários, a gente era bem treinado para poder identificar, né? Como a gente lidava o tempo todo com isso. Então a gente era treinado para poder identificar ali características muito pontuais de qual que era, de fato, a verdadeira, para distinguir qual que era a verdadeira da nota falsa. Tem fatores, por exemplo, tem uma nota de 20 aqui, por exemplo, algumas coisas que a gente sabe, né? Se você olhar aqui, tem uma marca d'água aqui, na luz é que você vai ver. Uma marca d'água aqui com esse mico-leão, esse macaquinho aqui, que aparece aqui, mas você olhar isso com critério, né? Que normalmente na falsa não vem. Tem um 20 também como marca d'água. Se você pegar essa fitinha, aquela fitinha, muita gente já tirou a fitinha, né? Nessa fitinha ela tem o valor da nota nela impressa. Dá até que, apesar de que eu estou muito bem nazista, não, mas até aqui dá para você conseguir visualizar o valor nela impresso. A espessura, né, a cor, o tamanho, outras coisas também, por exemplo, essa nota de 20 aqui, ela tem essa parte aqui, uma parte é fosca, mas a outra parte é verde. E a verdadeira, por exemplo, se você tombá-la na luz, você vai ver que ela vai ficando azul, essa marca verde. Vai chegar em casa, todo mundo vai começar a olhar. Você vai ver que ela vai ficando, ela do verde, ela vai tomando a tonalidade de azul. Isso se você colocar sobre a luz. E existem várias outras características que são muito pontuais ali,
mas que diferencia essa verdadeira da falsa. Hoje a gente vive em um tempo, sobretudo nós, num contexto brasileiro, né, nós que somos brasileiros, a maioria das pessoas hoje, elas afirmam ser cristãs, pessoas que são servos de Deus. A maioria, eu estava até consultando o censo lá do IBGE, não somei a quantidade, mas é absurda a quantidade de pessoas que declaram ser cristãs, tanto do catolicismo quanto da igreja evangélica. Então é muito maior, é uma maioria realmente esmagadora. E normalmente, trazendo dentro do nosso contexto cristão, evangélico, etc., essas pessoas, elas têm alguns costumes, por exemplo, de vir à igreja semanalmente, às vezes de orar antes de dormir, ou orar antes de tomar uma refeição, antes de comer. Outras têm costumes mais aproximados, como até mesmo ajudar na comunidade em que estão inseridos, servindo. E tem outros que têm até dons espirituais, né? Nós cremos na contemporaneidade dos dons, né? Dons de línguas, dom de profecia, dom de cura. Então, tem muitas que até mesmo têm dons espirituais. Só que a gente começa a perceber que, por mais que essas características aqui que eu pontuei aleatoriamente são importantes, da frequência, da oração ali antes de dormir, até mesmo de servir, ou até mesmo de ter dons espirituais, são características importantes, a gente precisa entender que nem sempre elas são determinantes e que identificam uma pessoa que, de fato, é cheia do Espírito Santo. A verdade, tem pessoas que carregam todas essas características e elas estão vazias de Deus. Por mais importantes, são disciplinas básicas, espirituais que sejam, ela parece diante dos homens ser cheia do Espírito, mas diante dos olhos de Deus, não a são. Isso começa a confrontar o meu coração e o nosso coração, porque o próprio Jesus nos mostra isso com muita clareza em Mateus capítulo 7. O verso de número 22 e 23, próprio Jesus, no seu discurso do Sermão do Monte, ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E você vai ver que ele fala Senhor de forma enfática, não só declara Jesus como Senhor, mas Senhor, Senhor, há um fervor nessa manifestação. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Dons, sim ou não? Profetizar é um dom espiritual? Dons. Ou seja, a gente está colocando um nível que você bate o olho e fala assim, você viu a pessoa profetizando, você fala, é cheio do Espírito Santo, é de Deus. Mas a gente vai começar a perceber que tem algumas características que, à luz da palavra de Deus, se você olhar a nota aqui, você não vai conseguir ver nada disso que eu te falei, mas você precisa colocar ela sobre a luz. Sobre a luz da palavra de Deus, existem algumas características que são indeléveis, indispensáveis, que são de um cristão que de fato é cheio do Espírito Santo. O texto diz, profetizamos no teu nome? Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio. Imagina um camarada expulsar um demônio. Senhor, Senhor, em teu nome não realizamos muitos milagres. Muitos. Não eram pontuais, muitos milagres. Verso 23, capítulo 7 de Mateus, então eu lhes direi, Jesus falando, nunca os conheci. Então, de cara, a gente vê que são fatores importantes, mas não determinantes, que identificam de fato que uma pessoa é de Deus e que é cheia do Espírito Santo. Biblicamente falando. Isso aqui está nítido. Então, chamam de Senhor, profetizam, expulsam, faz milagres. E o próprio Cristo fala, vocês praticam o mal e não o bem. Então, a gente precisa perscrutar o nosso coração em Deus e avaliar se de fato nós, hoje, se pessoas como essas podem chegar diante do Senhor e não serem vistas como cheias do Espírito Santo, ou realmente de Deus, cheias de Deus, a gente precisa perscrutar o nosso coração e avaliar se nós temos sido cristãos cheios do Espírito Santo. Se nós temos sido cristãos que de fato são cheios do Espírito Santo à luz da palavra de Deus. Porque avaliar isso, gente, é importantíssimo porque tem impacto tanto na nossa vida na terra, como tem impacto na nossa eternidade. Porque o texto de Mateus 7, 22 diz, muitos, olha só, muitos, dirão naquele dia. Está falando do juízo final, do momento em que nós vamos prestar conta. Muitos dirão naquele dia, ou seja, tem impacto na nossa eternidade com Deus. Então a pergunta que a gente precisa fazer de imediato é como que eu vou saber, pastor?
Como eu vou conseguir avaliar, identificar se eu sou, ou uma pessoa é cheia do Espírito Santo? De fato, se características tão visuais como essa não são garantias. Existem outras características que não são tão visíveis, mas quando a gente coloca a nossa alma à luz da palavra de Deus, elas se tornam evidentes. E quais são essas características? Estevão vai ser o nosso referencial bíblico dessa noite. Eu senti impelido pelo Espírito Santo de adotar o Estevão aqui como esse personagem bíblico, como referencial nessa noite. Por quê? Porque a Bíblia ela é muito enfática, ela é muito insistente, se eu posso, no sentido positivo da palavra insistente, em afirmar que Estevão era cheio do Espírito Santo. A Bíblia se repete. O Atos ali, em pouco espaço de tempo, fala o tempo todo, Estevão cheio do Espírito Santo, Estevão cheio do Espírito Santo. Por exemplo, Atos 6:3, você já sabe ali do contexto, as viúvas da parte dos gregos não estavam sendo atendidas nas suas necessidades, não tinham lá aposentadoria, como no tempo de hoje, necessitavam dessa ajuda da igreja, elas não estavam conseguindo ser supridas pelos apóstolos, então os apóstolos, eles propõem, nós não podemos deixar aqui o ministério da palavra de oração, nós vamos eleger homens, e aí o texto diz, Atos 6:3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Beleza, então todos aqueles, esse era um critério, o critério era bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então todos aqueles que fossem entrar ali, os 7 que entraram, automaticamente seria cheio do Espírito Santo. Então além desse texto de Atos 6:3 falar que os que viriam seriam cheios do Espírito Santo, quando fala no verso 5, os que foram eleitos, ele coloca, tal proposta agradou todos, então escolheram Estevão. Aí ratifica essa afirmação dizendo, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se era critério, não precisava ser repetido, mas a Bíblia ela é enfática, para trazer para nós essa percepção de que esse homem era um homem realmente cheio do Espírito Santo, tanto que os outros homens não são, só fala Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e todos os outros 6, certamente eram cheios do Espírito Santo, porque era um critério para se tornar ali discípulos, diáconos melhor dizendo, mas o texto é enfático em Estevão, de fato esse camarada é cheio do Espírito Santo. Se não bastasse, Atos 7:55, mais uma vez, a Bíblia diz no final da vida dele, lá quando ele está perto de tomar a pedrada, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. Então Estevão é um referencial, Estevão é uma inspiração de quais são as características, quais são as evidências de um homem cheio do Espírito Santo. Um resumo rápido sobre Estevão. Estevão fez parte do primeiro grupo de diáconos da igreja primitiva, como eu relatei agora. Ele fez parte desse primeiro grupo. Estevão, além de diácono, além de servir às mesas, ele de alguma forma era um pregador também da palavra, porque o capítulo 7, ele prega a palavra, a exposição do Antigo Testamento com uma maestria fenomenal. Além de pregador da palavra, ele é o primeiro mártir da igreja, o primeiro camarada a morrer pelo evangelho, por não negar a Cristo, foi Estevão. Primeiro mártir da igreja perseguida. E Estevão, o nome de Estevão significa coroa. Coroa. Interessante que no grego, só abrindo parênteses, no grego, a palavra coroa tem dois nomes gregos. Um dele é diadema, que significa coroa real, coroa de rei. E o outro nome é Stéfanos, que significa coroa de vitória. Estevão carregava o nome grego Stéfanos, coroa de vitória. E de fato, você ao olhar a vida do Estevão, ele se apropriou de fato dessa coroa, não na terra, mas no céu, como um homem cheio do Espírito Santo, conforme diz Apocalipse 2, verso de número 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então esse Estevão, ele recebe de fato essa coroa de vitória, por um homem ser cheio do Espírito Santo. Ele não chega diante de Deus e ouve, eu fiz isso e aquilo, eu não te conheço. Não, ele realmente é um homem que Jesus está de pé para recebê-lo. A gente precisa aprender com ele. Um homem que, diante de acusações ferrenhas, mentirosas,
Ele se posiciona e faz a exposição ali da palavra de Deus com sabedoria, a ponto de que as pessoas não podiam resistir à sabedoria. Ele é jogado para fora do sinédrio, para a cidade, e é apedrejado, e enquanto é apedrejado, libera perdão. Pai, não lhes impute tal pecado. A gente precisa aprender com esse homem. E olhando para a vida de Estevão, a gente vê características ou evidências indeléveis, indispensáveis, de um cristão cheio do Espírito Santo. Então, quais são essas características que no olho, às vezes natural, a gente fica meio confuso, mas que a Bíblia de Deus nos mostra à luz da palavra de Deus? Primeiro, quem quer ser um cristão aqui cheio do Espírito Santo? Amém ou não amém? Bom, primeiro, integridade de caráter. Primeira marca, primeira evidência de um cristão cheio do Espírito Santo é integridade e caráter. Se não tiver, é balela. O texto diz no capítulo 6, verso 3, dizendo: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, homens de bom testemunho. Então você vai ver que Estevão está nesse meio. Estevão é um homem de conduta ilibada. Estevão é um homem de conduta irrepreensível, tem uma vida irrepreensível, ou seja, é um homem que vive aquilo que ele prega. Estevão não tem um abismo, não existe um abismo entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive, porque ele é um homem de boa reputação. O que isso tem a ver comigo e com você nessa noite? Não há possibilidade de sermos cheios do Espírito Santo e darmos mau testemunho na sociedade. Não há. Falar, eu sou cheio do Espírito Santo, mas dentro da faculdade, ninguém vê isso na sua vida. Você fala, não, eu sou um homem, eu sou uma pessoa, mas sou um jovem, cheio do Espírito Santo, mas dentro de casa, você destrata a mulher. Dentro de casa, você desrespeita os seus pais. Porque um homem que é cheio, uma mulher, um jovem, seja quem for, cheio do Espírito Santo, ele tem uma boa reputação. Ele honra o nome de Cristo na sociedade, nos lugares onde ele atua. E o que a gente vê hoje, gente, no mundo, a maior de todas as crises do mundo não é crise econômica, a maior de todas as crises é a crise de caráter. Porque se os governantes, por exemplo, tivessem, de forma generalizada, sabemos que tem vários lá pontuais que honram e etc., mas se tivessem caráter na administração, com certeza a nossa economia estaria muito melhor. Sim ou não, gente? Não é crise econômica, é crise de caráter. Muitos líderes evangélicos, vou falar da minha área aqui, muitos líderes que carregam o nome de líderes religiosos, têm gerado uma má fama. A igreja de Deus tem gerado uma má fama por causa de condutas estarrecedoras na família, condutas estarrecedoras no casamento, condutas estarrecedoras nas finanças. Não honra a sua administração financeira. O cara compra e dá calote, compra e não paga, mente descaradamente, mente para as pessoas. E aí vai trazendo uma mancha. Não a igreja, como nós aprendemos hoje pela manhã, a igreja invisível, mas essa igreja visível. Falta caráter em muitos líderes religiosos, em muitos jovens cristãos que vivem descaradamente uma vida promíscua, estão na igreja, sim, às vezes tocam na igreja, mas acabam o culto e vai envolver com a namorada sexualmente fora do casamento. Não tem como, gente, dizer que é cheio do Espírito Santo se não tem uma vida de integridade. Isso é muito lógico da gente entender. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito, ele é santo. E eu até coloquei uma frase aqui, não há possibilidade de afirmarmos que somos cheios do Espírito Santo se há ausência de santidade nas nossas condutas. Como eu falo que eu sou cheio de um Espírito Santo se eu não tenho santidade na minha conduta? Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não tenho santidade naquilo que eu falo, nos ambientes que eu estou. Então uma marca indelével, não adianta, o cara pode profetizar, o cara pode rodopiar, o cara pode fazer milagre, pode fazer o que for. Como é que é a sua vida dentro de casa?
Como é que é a sua vida no seu ambiente de trabalho? Como é que é a sua vida na faculdade? Tem gente que viaja, gente. Parece que o cara viaja, é viagem de Deus. Eu acho que Deus ficou lá na igreja onde ele frequentava. Lá na igreja que ele frequenta, as férias dele esquece de Deus. Então, oh, Jesus. Homens de boa reputação. Homens de caráter. É o que o mundo clama, gente. O evangelho hoje está envergonhado. Antes o camarada falasse que era pastor, o camarada era recebido com honra. Hoje, o cara fica até com medo, a gente fica até com medo de falar às vezes. Ih, está querendo roubar, não sei o quê. É sim ou não é? Por causa de muitos que não vivem uma vida em integridade com Deus. Profetizei, curei, fiz milagre, não te conheço. Porque quem é cheio do Espírito Santo carrega a marca da integridade e do caráter ilibado. Dwight Moody, um dos grandes evangelistas da história, disse assim, olha que linda frase, anote essa frase: a pregação de que este mundo mais precisa são os sermões em sapatos que estão andando com Jesus Cristo na terra. A pregação que este mundo mais precisa são sermões em sapatos que estão andando com Jesus Cristo nessa terra. Ou seja, nós precisamos ser, como verdadeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, a Bíblia que a sociedade vai ler. Eles precisam olhar em nós e ver o caráter de Cristo. Que Deus venha gerar no nosso coração temor, querido. E Deus vem colocar no nosso coração temor, porque muita gente está acostumando com o pecado. Muita gente fez uma, fez duas, fez três, fez 10, ela já acostumou. Perdeu a sensibilidade. Cuidado. Irmão, eu falo isso com muito temor diante de Deus. Porque muitos estarão profetizando e o Senhor não os conhecerá. E o Senhor alinha o nosso coração, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos chama: sede santos, como é o Senhor, seu Deus, sou santo. Uma segunda característica nítida nesse texto. A primeira, diga comigo: integridade e caráter. 1, 2, 3 e... integridade e caráter. Pode vir, Alex, ou quem é que está tocando por fineza aqui com a gente. Integridade e caráter. Uma outra marca indelével. Num camarada que de fato, ou numa mulher que de fato, de um cristão que de fato é cheio do Espírito Santo. O texto nos fala: sabedoria do alto. Sabedoria do alto. O que é sabedoria? Sabedoria, querido, é você olhar para a vida com os olhos de Deus. Olhar para as situações com os olhos de Deus. Olhar para os momentos de problema com os olhos de Deus. Olhar para uma situação de conflito com os olhos de Deus. Sabedoria é você chegar diante de qualquer momento, situação do seu dia a dia, e que você precisa ter uma ação, uma reação, uma atitude, e fazer a seguinte pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? Pronto, surgiu um climão lá no casamento, lá dentro da sua casa, você é esposa. Surgiu assim, aflorou ali as emoções. Faz a pergunta: como que Jesus reagiria aqui? Será que é no pescotapa? Como que Jesus reagiria? Tome atitude. É uma vida com sabedoria. Você vai olhar para o Estevão, interessante que a palavra sabedoria aparece 4 vezes em todo o livro de Atos. A palavra sabedoria. 2 delas relacionadas diretamente a Estevão, Atos 6, verso 3 e 10, e as outras 2 vezes que aparecem em Atos, é no discurso de Estevão diante do Sinédrio, que é capítulo 7, verso 10 e 22. Então você vai ver que esse Estevão, que é cheio do Espírito Santo, uma marca muito forte nele, e destacada em todo o livro de Atos, com homens cheios do Espírito Santo ali, é a sabedoria do alto. Sabedoria, ele tem sabedoria, porque ele é confrontado, você vai ver que ele age com sabedoria anunciando a palavra, e não que as emoções dele governam ali naquele momento. Quando ele é agredido com pedra, ele reage com sabedoria. Ele age com sabedoria quando ele é pressionado, e ele reage com sabedoria quando é apedrejado, liberando perdão. A gente precisa aprender com esse moço. Liberando perdão, uma frase que eu já disse aqui algumas vezes.
e que vale a pena a gente relembrar, é que a gente precisa saber agir e reagir com sabedoria, porque a gente age como a gente gostaria de ser, mas a gente reage como de fato nós somos. Vai jogar futebol aí com os meninos, você vai ver quem é a pessoa, revela ali no futebol de fato quem ela é, porque as ações é programado, gente, as reações não. As ações você chega, meu irmão, do Senhor, que bom te ver. Aí você está lá no futebol, o cara dá aquele toquinho assim, cai no chão, aí você vai ver o camarada ali sendo tomado pela glória de Deus, levantando com o rosto de anjo, glória, igual esse tempo, tomando pedrado hoje anjo. Estevão não era pastor não, gente. Estevão era um camarada que frequentava a igreja e escolheu para servir as viúvas. A gente acha, não, esse camarada aí será que ele não tem umas duas asas atrás, umas duas? Não, é um cara comum. Um cara comum. Igual todo mundo, cada um de nós aqui. Desafios, lutas, provações, etc. Mas um camarada que decidiu buscar a plenitude do Espírito. Então ele age com sabedoria e reage. Então as nossas ações são programadas. A gente precisa perceber se há sabedoria na nossa vida, através tanto das nossas ações quanto das nossas reações. Aí no futebol, os irmãos caem e dão glória a Deus. Falou, irmão, né? Lembro que uma vez eu estava jogando bola com um grupo lá do pessoal, pensava assim, o ladrão, vamos irmão, chama o irmão ladrão. Eu chamei de irmão, né? Pelo amor de Deus. Brincadeiras ali, fechando paredes. No trânsito, sempre dou esse exemplo. A pessoa te fecha no trânsito, como que você age? Eu sei que xingar você não vai xingar, porque você está cheio do Espírito Santo. É óbvio que você não vai xingar, irmão. E se ele te xingar, você também não vai. Você fala, seu filho, você sabe quem você é, que você não é filho do... Você sabe que você é filho de Deus, que você tem a identidade de Cristo. Você fala, me perdoe, desculpa aí, está na bênção, vai na fé. Porque eu sei que você fala isso. Amém ou não amém, gente? Porque a gente é cheio do Espírito Santo. A gente fala isso porque a boca fala o que está cheio. Meu coração tem Cristo. Então vai sair o que Cristo ia sair. De Cristo sair. Sabedoria do alto, para lidar com os problemas, com as situações do dia a dia. Quantos casamentos geram divórcio? Falta de sabedoria na forma de falar, de agir, de reagir, de tratar. Quantas amizades preciosas se findam por falta de sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria, gente, às vezes a gente fala sabedoria. Uma vez, há um tempo atrás, eu falei uma série sobre sabedoria na igreja, e a gente acha que sabedoria é exclusividade de uma faixa etária, só a pessoa do cabelo branco, de barba branca, não, a sabedoria, gente, você vai ver Jesus com 12 anos crescendo em sabedoria ali, cheio de sabedoria. Você vai ver Daniel com 17, 18 anos, um homem que tinha um espírito de sabedoria. Você vai ver tantos homens na história. Salomão, quando ele pediu sabedoria, tinha 17, 18 anos de idade. Jovem, cheio de sabedoria. Essa é uma característica de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, a partir de hoje, faça uma pergunta diante de qualquer momento da sua vida. Em meus passos, o que faria Jesus? Caminhando para nós encerrarmos. As evidências indeléveis que você coloca à luz da palavra e vê que de fato é um verdadeiro homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo. Caráter, integridade, sabedoria do alto. Eu vou só citar. Envolvido, a pessoa ela é envolvida, ela é cheia da palavra de Deus. Você vai ver que o capítulo 7, Estevão está pregando a palavra de Deus. Por que eu preciso ser cheio da palavra? O livro que tem mais citações bíblicas, a pregação que mais tem citações bíblicas em toda a Bíblia é a pregação de Estevão. O cara sofreu uma pressão emocional ferrenha. Imagina que ele sabia que estava sendo ali acuado e que poderia morrer, como morreu de fato, apedrejado. E mesmo sob pressão emocional, e que às vezes pressão emocional a gente dá um branco, esse camarada começa a fazer um discurso no capítulo 7, depois você lê, e começa lá de Gênesis e vai até os profetas. Por quê? O cara era cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus a gente precisa se alimentar dela. A gente precisa viver a palavra. A gente precisa meditar na palavra, porque aquilo que você se alimenta, você se enche. Se eu me alimentar num churrasco,
eu vou ficar cheio de carne, vai gerar proteína. Aquilo que eu me alimento é o que vai me encher. Então eu preciso me alimentar da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que, se eu me alimentar da palavra de Deus, eu vou conseguir viver uma vida em santidade, em integridade, porque o próprio salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o Salmo 119, verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De que você tem se alimentado? Do que eu tenho me alimentado diariamente? Será que é só de reels, de vídeos, passa um TikTok, de BBB? De que a gente está se alimentando? Porque o que vai nos alimentar é o que de fato vai nos encher. Então é tempo, gente está fazendo até jornada de 60 dias pelo Novo Testamento. Não é só questão de quantidade, é você viver a palavra, é você se mover pela palavra, é você ser cheio da palavra, é você orar a palavra. Cristãos cheios do Espírito Santo são cheios da palavra de Deus. Porque quando vem embates na sua vida, gente, é fatal. Se vem luta, qualquer luta que vem, o Senhor, quando você está alimentando a palavra diariamente, vem um exemplo bíblico, vem um versículo bíblico que fortalece o seu coração. É meditar na palavra de dia e de noite. Integridade, caráter, sabedoria, plenitude, ser cheio da palavra. Para finalizarmos, uma outra virtude indispensável, evidência indispensável para quem de fato é cheio do Espírito Santo, é ter um coração perdoador. Estevão, como eu disse agora há pouco, recebendo pedrada. Alguém já tomou pedrada aqui? Imagina aquelas pedras de Israel bruta, o camarada ali fazendo bem, sofrendo pedrada, pegando na fronte, com certeza sangue correndo. E aí o cara olha para aquele povo, em oração ele diz assim: Pai, não lhes impute este pecado. Sabe o que ele está dizendo? Você pode cobrar o pecado que eles já cometeram com outros lugares lá, para outras pessoas, mas o que eles estão fazendo comigo, não cobra deles não. Quem de nós faríamos isso no natural, se não estivéssemos cheios do Espírito Santo? O que isso tem a ver comigo? Quem é cheio do Espírito Santo não consegue carregar mágoas, rancores, lixos emocionais na sua alma. Não consegue. Mas meu pai fez isso, a minha mãe fez isso comigo, o meu amigo, o meu líder fez isso. E seu coração, no porão da sua alma tem esse lixo, essa mágoa, essa dor. Aí você fala: fulano fez isso, mas você não sabe, pastor. Eu fui abusado, eu fiz aquilo, eu fui traído. E o que nós fizemos com Cristo? E o que nós fazemos diariamente com Ele? E nos dobramos de joelho em oração, dizendo: Senhor, tem misericórdia porque eu falei contra Ti. Perdoa os meus pecados. E a expectativa nossa é o quê? De receber o perdão de Deus. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e elas não têm fim, elas vêm sobre nós. Mas quando nós precisamos desaguar dessa misericórdia, a gente cria muros. Gente, a gravidade dos nossos pecados se tornam impagáveis. Não tem nada que eu possa fazer para poder pagar o preço dos nossos pecados. E Jesus nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Pavimentou pelo sangue carmesim na cruz do Calvário o nosso livre acesso a Deus, o que nos tornou a possibilidade de podermos receber do Espírito Santo e vivermos, quando a vida na terra findar, na eternidade com Ele para todo sempre, por misericórdia, por perdão, por graça de Deus na nossa vida. E se eu sou cheio desse amor, se eu sou cheio desse Espírito Santo, eu não posso carregar mágoas no meu coração. Esta noite eu quero declarar que corações que serão sarados no nome de Jesus, feridas que estão sendo lavadas na sua alma, o Senhor vai derramar um bálsamo de cura sobre o seu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus que grilhões e cadeias que te acorrentam e que te impedem de romper em muitas áreas da sua vida vão ser quebradas através do perdão que será liberado em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus,
O que o mundo mais clama, é por cristãos cheios do Espírito Santo. E nessa noite vem uma palavra de alerta do Senhor. Às vezes a gente não ouve o que a gente gostaria de ouvir, mas o Senhor nos dá o presente de ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, para alinhar o nosso coração, para viver um novo tempo. Chega de simplesmente vivermos um cristianismo mediano. O Senhor te chamou jovem, o Senhor te chamou mãe, o Senhor te chamou profissional liberal, para ser cheio do Espírito Santo, para poder marcar essa sociedade, para poder contagiar a sua casa, para poder ser um instrumento dele, genuíno nessa terra. E quando chegar na eternidade, o que você vai ouvir, o que nós vamos ouvir pela graça dele é: vinde benditos do meu Pai, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocar. Você pode celebrar a ele, você pode exaltar a ele, você pode aplaudir a ele, você pode agradecer a ele. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Oh, Espírito Santo de Deus. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Eu gostaria que você agora, diante de Deus, com todo temor à palavra, oh, Espírito Santo de Deus, começasse a olhar. Se Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau. Comece a trazer sobre a luz da tua palavra aquilo que eu preciso evidenciar na minha vida como realidade de quem é cheio do Espírito Santo. E se tem uma marca, irmão, indubitável, uma marca indelével numa pessoa que é cheia do Espírito Santo, é o fruto do Espírito na sua vida. Guarde isso, a plenitude do Espírito. Ela é muito mais visível não pelos dons espirituais que temos, mas pelo fruto do Espírito Santo que exercemos na nossa vida. Muito mais. Os dons espirituais são importantíssimos, mas o que o Senhor aguarda de nós é o fruto do Espírito Santo. Então grave isso: a maior evidência de um cristão cheio do Espírito Santo não são os dons, por mais nobres que sejam, indispensáveis na igreja, mas é o fruto do Espírito. É o amor, é a paz, é a alegria, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Sobre essas coisas não há lei. Quando nós andamos no Espírito, o fruto do Espírito é uma evidência, é uma realidade no nosso dia a dia. Eu quero convidar você agora a colocar a mão sobre o seu coração. O Ministério de Louvor vai cantar a canção que Deus colocar no coração deles. E eu não sei o que fez sentido para você nessa noite. Se talvez tem áreas da sua vida, talvez o que falou o seu coração é sobre a integridade, porque tem áreas da sua vida que precisam ser realinhadas, coisas que você está vendo, que você está fazendo, coisas que às vezes as pessoas não veem, mas você sabe que está desalinhada com Deus. Mas nessa noite o Senhor está nos dando a oportunidade de podermos colocar a nossa vida no trilho daquilo que Ele tem. Talvez você fala: não, pastor, que eu estou precisando da sabedoria do alto. Tiago 1,5 fala: você pode pedir a Deus, porque Ele a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então começa a pedir: Senhor, me dê sabedoria do alto, como o Senhor deu ao extremo. Talvez o que você precisa ter é um comprometimento mais com a palavra de Deus. É você ler a palavra, meditar na palavra e, sobretudo, praticar e viver a palavra. Fale com Deus aí agora. Ou quem sabe o que você precisa é perdoar alguém. Isso está travando tantas coisas da sua vida, está travando tantas coisas do seu casamento, está travando tantas coisas dos seus relacionamentos, está travando tanta coisa da sua vida espiritual, está travando tanta coisa da sua vida ministerial. Libera o perdão, porque o Senhor te perdoou de um pecado muito maior. Talvez o que está fazendo sentido para você são fruto do Espírito. É você orar por um deles: Senhor, eu preciso desse fruto da minha vida. Quem tem o Espírito recebe, quem é cheio do Espírito tem esses 9 cômodos do fruto da sua vida. Você ora: Senhor, me dê paciência, domínio próprio. Eu quero contar você agora sobre essa canção, a orar essa palavra. Ore a palavra, querido.
O Senhor está levantando. A palavra de Deus não é por acaso. Você não veio aqui por acaso. O Senhor nos permitindo ouvir isso aqui, porque Ele está nos alinhando para ser cheios do Espírito Santo. E se prepare, como Estevão, homem cheio do Espírito Santo, se torna agentes de milagres do Senhor na terra. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo se tornam boca de Deus para essa geração. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo refletem a glória de Deus, o caráter de Cristo. Você vai viver uma vida abundante, você vai viver uma vida sobrenatural na presença de Deus, porque o Senhor está te enchendo do Espírito Santo. Então comece agora a dizer: Senhor, enche-me do Espírito, alinha o meu coração. Meu irmão, hoje pode ser só mais uma noite, mas hoje pode ser uma noite onde o Senhor vai derramar dessa plenitude, desse poder, dessa unção, dessa graça do Espírito Santo. Eu declaro isso, Senhor.